Olá pessoal, tudo bem? Eu vou explicar nesse vídeo um pouco mais sobre como funciona o QuickSum. Essa função ela é do GuroBPy, tá? Então isso aqui, o QuickSum, ele não é do Python, tá? Agora, esse tipo de estrutura que vai dentro do QuickSum, isso daqui é uma estrutura do Python. Isso aqui é chamado de List Comprehension. Então, como eu sei que esse tipo de estrutura dentro da programação Python junto com o Gurobi gera muitas dúvidas, então eu preparei esse vídeo para tentar esclarecer isso um pouco. Eu quero explicar melhor o que está acontecendo por trás quando a gente executa esse tipo de instrução, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou começar explicando o que é List Comprehension, tá? Não liga por enquanto para esse código aqui, que eu só deixei ele preparado para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Mas eu vou explicar o básico de List Comprehension. O que é uma estrutura dessa? Eu vou colocar aqui um exemplo. Vamos chamar aqui vet é igual a i for i in range 5. Tá? Então, eu vou dar um print nesse vet. Então, olha só o que ele retorna. Ele retorna uma lista com os valores de 0 a 4. Por quê? O List Comprehension ele é sempre estruturado dessa forma. A gente tem esse abre e fecha de listas. E aí aqui dentro a gente tem alguma coisa que ele vai retornar para algum intervalo, para algum iterável, né? Alguma coisa que ele possa iterar. Então o que está acontecendo aqui? Ele basicamente, esse aqui é um dos mais simples que a gente pode fazer, ele vai retornar i para i em range 5. Só para vocês entenderem o que é esse range, tá? Eu vou colocar aqui um R igual a range 5 e eu vou dar um print nesse R convertido para lista. Então quando a gente faz range 5, internamente a gente tem isso daqui, é como se fosse uma lista que vai de 0 a 4. Então para cada i dentro desses valores, ele vai colocar na lista um valor i. Então a gente poderia colocar aqui qualquer operação. Eu poderia colocar 2 vezes i. Então quer dizer que para cada i dentro desse range 5, ele vai executar isso daqui e colocar dentro dessa lista vet, que é o que ele vai retornar. Então se eu executar isso daqui agora, vocês vão ver que ele retorna 0, 2, 4, 6 e 8. Então é assim que o List Comprehension funciona. A gente coloca ele dentro desse símbolo aqui de lista, a gente pede para ele executar uma operação para um iterável, né, dentro de alguma coisa que ele consiga iterar. Então, cada vez que ele executa, ele insere esse resultado dentro de uma lista, que nesse caso aqui é o vet. Então, a gente poderia fazer vários tipos de operações usando List Comprehension. Vamos supor que eu tenho isso daqui, eu tenho uma lista que se chama code, de códigos. Tá, e vamos supor que eu tenho aqui o código 36, o código 42, o código 18, o código 25, tá? Só que eu quero colocar ele no formato que vai ser 10036, por exemplo, tá? Eu vou fazer de um jeito bem simplesinho aqui, tá, pessoal? Só para vocês entenderem a lógica do List Comprehension. Então eu poderia fazer da seguinte forma. Vamos chamar de lista code. Vai ser igual a 1000 mais c for c in code. Então esse for c in code quer dizer que ele vai usar essa variável c para iterar aqui dentro dessa lista. Então a gente vai ter 4 rodadas aqui e em cada uma delas o c vai assumir esse valor, depois ele vai assumir esse valor, né, o 18 e o 25. E o que ele vai retornar? Ele vai retornar 1000 mais c. Então se eu der um print nessa lista code, vocês vão ver que ele retorna todos esses códigos somados com 1000. Tá? Então o List Comprehension ele é uma coisa muito útil no Python porque ele substitui algumas estruturas for. Né? Então vários comandos for que a gente poderia colocar no código, que às vezes tem várias linhas, a gente poderia substituir por um List Comprehension de uma linha só. Aí agora a gente vai entrar nesse código que eu deixei aqui embaixo, né? Porque aqui tem um tipo de código que eu sempre uso em todos os modelos, tá? Quem assistiu os vídeos das aulas anteriores viu isso bastante. Porque daí a gente tem, por exemplo, eu tenho 5 produtos e eu quero criar rótulos para os produtos.
E aqui está exatamente o que eu sempre faço, né? Se a gente rodar todos esses comandos, vocês vão ver que ele cria uma lista em branco chamado rótulos, e aí para cada i em range quantidade de produtos, ele faz um append, ou seja, ele inclui um novo item nessa lista, que vai ser o P mais esse placeholder aqui, formatando com o i mais 1. Então, se eu executar isso daqui, vai ter o P1 até o P5 dentro dessa lista. E é isso que eu uso como rótulos. Então, o que eu quero mostrar para vocês é como a gente poderia fazer isso daqui com uma linha de código. Tá? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que usando um list comprehension. Então, eu vou chamar aqui de lista e eu vou criar tudo isso com um único comando. Então, a gente vai fazer isso daqui. Ó. Vai ser P, o placeholder.format i mais 1, for i em range quantidade de produtos. Se eu der um print nessa lista, ele também retorna P1 a P5. Então tá aqui. Isso daqui que a gente acabou de fazer, se eu fizer esse comando e essas 3 linhas, isso daqui é totalmente equivalente. A única diferença é que para a gente entender esse tipo de instrução, a gente tem que estar bem acostumado com Python, porque isso daqui é uma coisa muito da linguagem Python. Agora, essa estrutura aqui ela já é mais comum em outras linguagens, por isso que eu estava usando mais esse tipo de comando, tá? Eu não estava usando isso daqui. Mas nos próximos vídeos eu vou começar a introduzir mais esse tipo de estrutura, tá? Bom, então agora que a gente tem uma noção de como funciona o List Comprehension, então agora a gente vai começar a entender como que isso se encaixa nesse tipo de comando, tá? Para isso, eu preparei um modelo bem simplesinho, que é muito parecido com o modelo da aula 2, tá? Então eu fiz aqui a implementação. Mais uma vez, esses arquivos aqui já estão todos aí na descrição do vídeo, vocês podem baixar tudo. Tem o código, tem os dados, tem até essa apresentação aqui que eu estou deixando para vocês, tá? Então, a gente vai entender, basicamente aqui nesse vídeo, como que funcionam essas duas estruturas. Por que eu usei QuickSum e o List Comprehension na função objetivo, e por que nas restrições eu tenho 2 List Comprehensions, tem um aqui e tem um outro aqui. Tá? Então eu espero que com essa explicação faça todo o sentido para vocês. Então, para entender melhor, eu preparei uma apresentaçãozinha só para a gente conseguir ir passo a passo. Tá? Então aqui, primeiramente, eu só queria mostrar para vocês o modelo que a gente vai implementar, que é um modelo bem simplesinho. Tá? É um modelo daqueles de mix de produção que a gente tem que definir a quantidade de produtos que a gente vai produzir e a gente sabe qual é o lucro do produto e a gente sabe qual é a capacidade de cada máquina. Então, nesse nosso exemplo, cada produto tem que passar por 3 máquinas. Então, eu sei quanto de recurso cada produto consome em cada máquina. E as máquinas têm uma capacidade limitada. Tá? Então, aqui a gente tem as restrições. Aliás, aqui é a função objetivo, que representa o lucro total da solução, que é o que eu quero maximizar. E aqui nós temos as restrições de capacidade. Então, para cada máquina, eu tenho essa restrição aqui. Tá? Então, a gente vai começar pela função objetivo. Muito bem, então aqui a gente tem a função objetivo e aqui eu tenho o código que implementa essa função objetivo no Gurobi usando o Python. Tá? Então, aqui a gente tem lá um QuickSum do lucros JXJ para J em produtos, que é exatamente isso daqui. Mas vamos entender melhor por que está desse jeito. Tá? Primeiro, eu vou separar só esse pedacinho aqui, ó, o lucros J vezes XJ para J em produtos. Eu só separei esse pedaço. Porque como isso daqui está aqui dentro, e produtos é uma lista de rótulos, tá? Que é aquela lista que eu fiz com vocês agora mesmo ali no List Comprehension, então a gente tem essa lista de rótulos. Então a gente tem essa estrutura, produtos P1, P2, P3, P4, P5. Então for J em produtos quer dizer que para cada iteração J vai assumir um desses valores. Então primeiro vai rodar isso daqui para J igual a P1, depois vai rodar isso daqui para J igual a P2, até o J igual a P5. Então na hora que a gente roda
Só esse código aqui é como se a gente tivesse como resultado uma lista de expressões. Então é uma lista de P1 vezes X, no caso aqui, do lucro do P1 vezes o XP1, do lucro do P2 vezes o XP2, até o lucro do P5 vezes o XP5. Só que esse resultado aqui, percebam que isso daqui é como se fosse uma lista, ele não está somando. Só que na função objetivo, a gente tem que somar. Então como que acontece essa soma? Acontece essa soma na hora que a gente coloca tudo isso dentro do QuickSum. Então é por isso que essa expressão aqui está dentro do QuickSum. Porque só essa parte sozinha, que é isso daqui, gera os termos que depois precisam ser somados. Então é por isso que a gente tem que fazer o List Comprehension e colocar isso dentro do QuickSum. Agora a gente vai falar um pouquinho da restrição, porque isso daqui é um pouquinho mais complexo. Na verdade aqui, a gente já discutiu em outros vídeos, aqui a gente não tem uma restrição. Na verdade a gente tem essa restrição para todos os i's. E eu estou usando aqui o i para máquina, tá? Então quer dizer que para cada máquina eu tenho essa restrição, que é o somatório do RIJ vezes XJ para todos os produtos, tá? Dentro daquela máquina, é lógico, né? Porque a gente está usando aqui para todo i. Então eu estou pegando quanto que eu estou produzindo do produto J, multiplicando pelo RIJ, que é quanto que aquele produto J consome na máquina i. Tá? Então como é que a gente escreve isso usando o Gurobi Python? Eu sempre começo a implementar pelo lado direito, para todo i. Né? Então como é que é para todo i em máquinas, eu já começo escrevendo isso daqui. Então assim, o que está acontecendo aqui? Quando a gente usa o m.addConstants, esse constraints no plural, é porque eu vou passar como referência aqui, aliás como parâmetro, uma lista de expressões. Então aqui a gente tem na verdade só um parâmetro que eu estou passando para esse método. Só que como esse parâmetro é um list comprehension, porque ele tem esse for i em máquinas, então na verdade a gente está inserindo no modelo várias restrições ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos entender melhor. Como esse for i em máquinas, e máquinas a gente tem 3, tá? Então eu usei esses rótulos M1, M2, M3 para as máquinas. Então quantas restrições eu vou ter aqui dentro? Vou ter 3 restrições, uma referente a M1, outra referente a M2 e a outra referente a M3. Então eu separei aqui, eu coloquei essa expressão aqui só para a gente conseguir enxergar melhor. Então olha só o que está acontecendo. Ele está executando essa expressão para cada uma das máquinas. Então ele vai fazer essa expressão usando, como assim, é for i em máquinas, então ele vai usar aqui M1 e M1. Aí depois ele vai fazer tudo isso aqui de novo com M2, tudo isso daqui de novo com M3. Então a gente tem 3 expressões sendo inseridas no modelo. Só que essa restrição, ela tem um somatório. Então assim, para cada máquina, ele precisa multiplicar os XJs pelos recursos IJ para todos os produtos. Por isso que tem esse List Comprehension dentro desse QuickSum aqui, tá? Então aqui a gente tem é como se fosse um List Comprehension dentro de um List Comprehension, mas não é bem assim, tá? Porque, na verdade, aqui a gente poderia ter qualquer expressão, tá? Eu só peguei esse tipo de expressão porque é a que dá mais confusão. Então assim, o que está acontecendo aqui para cada máquina? Então eu estou multiplicando o RIJ vezes o XJ. Eu tenho que somar todos esses resultados, porque pensa assim, para cada máquina eu tenho que pegar os recursos consumidos por todos os produtos. Né? Então, o que eu faço? Eu peguei o R da máquina 1, produto 1, vezes o X do produto 1, mais o R da máquina 1, produto 2, vezes o X do produto 2. O R da máquina 1, produto 3, vezes o X do produto 3. Que é isso daqui, por isso que tem esse for J em produtos. Então aqui internamente, ele está fazendo essa expressão para todos os J's em produtos, e aí ele soma usando QuickSum, que é exatamente essa parte aqui do lado esquerdo. Menor ou igual a capacidade Z. Tá? Então assim, pessoal, eu fiz esse vídeo de uma forma mais detalhada, tá? Porque
Eu sei que isso daqui é uma coisa que gera muita dúvida, eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor, eu sei que isso aqui não é tão fácil de entender numa primeira vez que a gente vê, tá? Mas eu espero que eu tenha contribuído para vocês conseguirem entender melhor o que está acontecendo. Eu recomendo que vocês assistam vídeos somente sobre List Comprehension, tá? E aí talvez com o tempo isso aqui vai começar a ser mais natural para vocês, tá certo? Bom pessoal, então até o próximo vídeo.